Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Masterclass sobre campo harmônico maior, beleza? O tema é campo harmônico, uma nova perspectiva, né? O objetivo desse Master é falar de forma aprofundada sobre campo harmônico, mostrar para você a importância do campo harmônico dentro das músicas, como você pode estudar, para que serve, né? E como a gente pode utilizar esse conceito para reharmonizar as nossas músicas através do conceito de sensações, né? Ou seja, de movimentar, de repousar um acorde. A gente vai aprender isso, vai ter uma introdução nisso, né? Também vamos aprender a formar esse campo harmônico, enfim. Então a gente vai ver bastante coisa bacana nessa aula. Eu espero que você goste de verdade desse material que eu preparei com muito carinho, né, com muita dedicação. É um material extenso, então você tem aqui numa aula conteúdo para mais de um mês de estudo, se você estudar certinho, da forma que eu estou te recomendando, beleza? É sempre importante destacar no início da aula, isso eu tenho um costume de fazer ao longo dos meus cursos online. Para você talvez que esteja assistindo e não conhece o meu trabalho, eu tenho uma escola virtual onde eu dou aulas de violão e guitarra ao vivo, e eu tenho a minha plataforma online onde eu ministro aulas de teoria musical, de introdução à harmonia, de harmonia funcional, ou seja, são cursos de aperfeiçoamento, né, para quem quer ter uma formação dentro daquela área, né? E eu sempre costumo falar antes que não adianta você ter um bom método, você ter um bom material na mão para estudar, se você não sente que aquilo dali vai fazer diferença na sua vida e que você também, vamos dizer assim, que você não faça o que é preciso para conseguir os resultados. Então não adianta você pegar esse material e ficar sentado no seu quarto, na sua cadeira, na sua cama, enfim, no seu trabalho, esperando que o resultado venha, né? Só porque você tem o material e está assistindo às aulas. Não, é preciso fazer mais do que isso. É preciso estudar, é preciso se dedicar, é preciso pesquisar, perguntar. Então você terá acesso ao meu contato, você tenha livre acesso para perguntar, para conversar, para trocar uma ideia. E não deixe a vida te levar, como diz o Zeca Pagodinho, né? Começar a estudar música acreditando que a vida vai te empurrar, né, que tudo vai dar certo por, vamos dizer assim, só porque você tem um material, não é inteligente, né? Não é uma atitude inteligente, né? Então, eu vou mostrar para você como você pode pegar esse conhecimento e transformar em sabedoria, mas só cabe a você, né, aceitar essas dicas. Ou seja, somente você pode fazer isso, resumidamente. Só você pode transformar esse conhecimento em sabedoria. Eu vou te mostrar como e se você vai fazer ou não. Bom, isso daí é contigo, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos começar nosso Master sobre campo harmônico, uma nova perspectiva, beleza? Então a gente já começa falando do grande vilão de muitos alunos, né? Tríades, tétrades, ou como nós chamamos, formação de acordes, né? Bom, a gente não vai aprofundar em formação de acordes porque o nosso master é sobre campo harmônico. Mas eu não tenho como falar de campo harmônico sem falar da formação dele, né? O que dá origem a esse campo harmônico, né? Então tudo começa nas tríades e nas tétrades. Então, por mais que o assunto seja campo harmônico, eu não tenho como desassociar campo harmônico de tríades e tétrades, ok? Então, dado esse recado, né, meu amigo, minha amiga, vamos falar sobre o conceito de tríades e tétrades. Primeiro das tríades. Bom, o próprio nome tríade já dá um spoiler do que é, do que ele faz, do que significa dentro da música, né? Então, tríade vem de três, né? Então, toda vez que você ouvir o termo tríade, né, a tríade econômica, né, a tríade da felicidade, né, a tríade do amor, né? Você está falando de três coisas relacionadas a esse assunto.
né? Então, tríade vem de 3, tétrade vem de 4. Assim, se fosse penta, seria 5, e assim por diante, né? O Brasil é pentacampeão, né? Ou seja, ele foi 5 vezes campeão. O Brasil é tricampeão de handball, por exemplo, ou seja, ele foi 3 vezes campeão. Então, se eu estou falando de tríade, eu estou falando de algo relacionado a 3 notas ou 3 sons, alguma coisa do tipo. Então, eu aconselho você a fazer a anotação disso num caderninho. Beleza? Então, se eu me refiro a tríades, estou falando de 3, ok? 3 o quê? Notas diatônicas no tom maior, né? Caramba, o que é diatônico? Tudo aquilo que é diatônico dentro da música é que está presente dentro de uma tonalidade. No caso, uma tonalidade maior. Alan, qual é essa tonalidade? Ainda não sabemos. Não temos isso. Então, nesse momento, eu estou te dando os termos. Mas eu preciso saber disso para desenvolver bem no campo harmônico? Eu só quero tocar as minhas músicas. Se tratando de campo harmônico, né, para quem tem o desejo de entender a mesma coisa, sim, é necessário. Por quê? Tem assuntos que são muito comuns, dúvidas, na verdade, que são muito comuns, principalmente por quem só quer tocar música. Exemplo, o camarada tá lá, né? Vamos baixar aqui um pouquinho o volume, né? Ó. O cara tá lá, aí aparece um si bemol, mas o tom é dó, né? E não tem si bemol dentro do tom de dó. A gente vai entrar nisso mais pra frente. Mas aí o camarada toca um si bemol, ele toca um lá bemol, ó. Né? Aí pergunta, mas peraí, eu conheço o campo harmônico, né? Sou craque dos mestres do YouTube em campo harmônico, ou seja, eu tenho um mestrado em campo harmônico pelo YouTube e nunca vi isso na minha vida. O que é isso? Então, esses são acordes não diatônicos. A gente vai entrar nisso, né? Então, tem aquilo que pertence à tonalidade maior, tá? E tem aquilo que vai aparecer às vezes dentro de uma música que não pertence à tonalidade maior, mas que tem uma ligação com ela. Isso a gente vai aprofundar ao longo do estudo de harmonia funcional, por exemplo, ao longo do estudo de improvisação, se você é um improvisador, e assim por diante, ao longo do estudo de violão e guitarra. Como eu já disse, a gente tem esses cursos online na plataforma, então eu ministro eles, tendo interesse a gente pode se aprofundar, você pode ter acesso a esse material, beleza? Então, entendido isso, eu já disse basicamente o que é. O que são notas diatônicas, né? São notas que pertencem a uma tonalidade específica, né? Então, vamos pegar o exemplo na tonalidade de Dó maior, que é a tonalidade que você está vendo aí na tela, né? A tonalidade de Dó ela é formada por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? E não é à toa que é formado por essas tonalidades, né? Elas são formadas por tem um porquê disso. Bom, mas sabendo que a escala de Dó é formada por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E a gente escuta isso desde pequenininho, né? Quais são as notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Então, todas essas notas pertencem à tonalidade de Dó. São notas diatônicas. Essa daqui também é chamada de escala maior de Dó, né? Então, assim como eu tenho a escala maior de Dó, eu vou ter escala maior de várias outras tonalidades. Por que é importante eu saber isso daqui? Porque o conceito de tríade, né, ele está ligado diretamente a essas escalas. E aqui a gente já tem a sequência de acordes que formam a tonalidade de Dó, né? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto, estamos falando de tríade, então existe uma tríade diminuta e Dó, beleza? Vamos aprofundar dentro disso? Como é que isso aqui nasceu, né? Então eu vou botar um quadradinho aí na tela, você vai estar vendo aí um quadrado, beleza? Nesse quadrado, eu vou escrever a escala de Dó, tá? Eu vou separar ela dessa forma aqui.
Beleza. Essa daqui é a escala de Dó, tá? Como é que eu formo um acorde, tríade ou tétrade? Bom, esse macete eu aprendi com um professor meu chamado Alex Martinho, né? Muito conhecido por alguns guitarristas, não conhecido também por muitos guitarristas, mas ele é um cara que abriu muito a minha mente quando eu comecei a estudar isso daqui, né? E ele me ensinou um macete muito interessante. Um acorde é formado por pelo menos 3 notas de uma escala. Então imagina a escala, Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí você pega o seguinte, pô, vamos fazer essa escala aqui, né? Quem é a primeira, a terceira e a quinta nota dessa escala? Um Dó, Ré, Mi é a terceira, um Fá, Sol, Sol é a quinta. Vamos separar a terça, a quinta, ok? E a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar embaixo desse Dó, vou colocar embaixo desse Mi. Vou formar uma coluna, beleza? Você tá vendo a colunazinha aí? Tem uma coluna, né? Coluna bem de leve aqui. Eu vou até fazer um tracinho aqui, ó. Vai dar um trabalhinho aqui. Mas dá pra ver que tem uma coluna, né? E aqui eu tenho o Dó, né? Essas 3 notas juntas, elas formam um acorde de Dó maior, beleza? Como é que a gente vai fazer com as outras notas agora? Que estão ali, no caso, em branco, né? Então, esse Mi aqui, ele formou um acorde junto com esse Sol. Dó, Mi, Sol forma um acorde de Dó maior dentro da tonalidade de Dó, preste atenção. Mas e o resto? Como é que eu vou fazer? Bom, é simples. Nós vamos repetir as notas da escala de Dó partindo da nota Mi, assim como eu estou fazendo agora, beleza? Então você vai ver aqui, ó, que eu estou repetindo as mesmas notas, ó, mas eu estou empilhando as terças, né? O que é empilhar as terças? Essas são as terças de cada nota. Por exemplo, ó, a terça de Fá dentro do tom de Dó é Lá. A terça de Sol dentro do tom de Dó é Si. A terça de Lá dentro do tom de Dó é o próprio Dó. E assim por diante. Então eu estou empilhando terças. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com as quintas, né? Repetir as notas da escala de Dó partindo da nota Sol, que foi a nota que eu coloquei ali. Esse macete me ajudou muito a entender a formação de acordes, porque antes, para mim, eu confesso que era um bicho de 7 cabeças, né? Eu sabia os acordes, né? Sabia o campo harmônico, que é o que a maioria das pessoas sabem, que é isso daqui, que eu vou montar para vocês agora, né? Eu sabia isso daqui, tinha decorado, e a maior parte dos meus alunos também já sabem isso daqui, né? Uma boa parte dos alunos que chegam até mim chegam já com algum conhecimento, né? E conhecem campo harmônico, mas não sabem aplicar e nem sabem por que ele foi, por que ele é formado, né? Desse jeito, por que é essa sequência de acordes. E eu estava assim também. E quem abriu a minha cabeça foi o professor Alex Martin, né? Então, esse daí é o campo harmônico de Dó. A gente já tem um campo harmônico aqui, né? Mas você repare que as tríades, né? Olha só as tríades, são as 3 notas que formam cada acorde, né? Então, aqui eu tenho o Dó, né? Que é o meu primeiro grau. Eu vou afastar um pouquinho aqui para não confundir com o tracinho, tá? Dó, que é o primeiro grau. Ré menor, que é o meu segundo grau menor. Mi menor, que é o meu terceiro grau menor, Fá maior, que é o meu quarto grau, Sol, que é o meu quinto grau, Lá menor é o meu sexto grau menor, aqui é o meu sétimo grau diminuto, beleza? E esse Dó aqui, novamente, eu não preciso colocar, por quê? Porque ele é a repetição do primeiro, tá? Então não tem necessidade de eu colocar nada aqui em cima, mas, enfim, você poderia colocar o primeiro de novo, fica a seu critério, tá? E a gente já tem aqui um campo harmônico e a sua análise harmônica que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, entendido isso, né? Como é que você pode fazer para aplicar isso aqui no instrumento de forma rápida, né? Você quer encontrar uma utilização prática para isso. Então preste atenção, vamos no passo a passo. O primeiro passo é conhecer as notas no braço do seu instrumento.
tá? Então, é de extrema importância que eu conheça as notas por toda a extensão do braço do meu instrumento. Como é que eu vou fazer isso? Você pode estudar as notas na vertical, na horizontal, na diagonal, não importa, né? Você tem que conhecer as notas, saber que aqui é Dó, que aqui é Ré, que aqui é Mi, que aqui é Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando você entende isso, você já está preparado para ir para o próximo passo, que é justamente organizar as tríades. E quando você entende isso daqui, fica muito mais fácil de você formar acordes, porque você entende que você não precisa ficar preso a um desenho. Você não precisa ficar preso aos desenhos tradicionais. Você pode montar seus próprios acordes. Olha só que bacana. Então vamos montar um Fá maior, por exemplo, de forma totalmente inusitada? Quais são as três notas que formam esse camarada? Fá, Lá e Dó. Né? Então, se eu tenho Fá, Lá e Dó, qualquer Fá, Lá e Dó nesta ordem vai me dar um acorde de Fá maior. Preste atenção. Qualquer Fá, Lá e Dó vai me dar um Fá maior se eu executar nesta ordem. Então, Fá, Lá, ó. Ó. Mi menor, Ré menor, né? Dó. Tá vendo? Desenhos diferentes, né? Então a gente pode pegar aqui Fá, Lá. Vamos pegar aqui um Dó aqui. E vamos pegar um Lá mais agudo, ó. Tá vendo? Aqui eu vou ter que tocar puxando, né? Tá vendo? Então eu não preciso ficar preso àquela caixinha de só fazer os desenhos que me ensinam no YouTube, que me ensinam na internet, que, ai meu Deus, mas só é desse jeito. Não, não é só desse jeito. É o jeito que você escolheu para ser o certo para você. Mas não existe só isso, né? Dizer que é só desse jeito, que só esse é o correto, cara, é muito, muito errado. Muito errado. Né? Então, o que eu quero que você entenda é que esse material é um material que vai libertar você, se você pensar dessa forma, né? Se você acreditar que e estudar para isso, né? Estudar para você sair dessas caixinhas que você mesmo cria, beleza? Então é isso. Vamos dar continuidade à nossa aula, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Repare que só aparecem 3 tipos de tríades: maior, menor e diminuta. Tá? Então, dentro do campo harmônico tríade maior, existem 3 tipos de tríades: maior, menor e diminuta, ok? Para que serve isso, Alan? Pô, olha só o macete que eu estou te dando. Se um campo harmônico tem 7 acordes, né, uma sequência de acordes, ela tem 7 acordes ali, e só tem maior, menor e diminuto, só tem 7. Você precisa só saber quem são os maiores, os menores e os diminutos. Né? Então vamos rever aqui? Vamos lá. Quem são os acordes maiores do campo harmônico? O primeiro, o quarto e o quinto. Quem são os acordes menores? O segundo, o terceiro e o sexto. E o meu acorde diminuto, quem é? O sétimo grau. Olha só que macete estou te dando. Quem são os maiores? O primeiro, o quarto e o quinto. O segundo, o terceiro e o sexto são menores e o sétimo diminuto. Olha só que beleza, né? Então, com esse macete, cara, fica muito fácil estudar campo harmônico. Fica muito fácil você decorar isso em qualquer tonalidade. Por quê? Não importa a tonalidade. O primeiro, o quarto e o quinto vão ser sempre maiores. O segundo, o terceiro e o sexto vão ser sempre menores. E o sétimo diminuto. Pronto. Né? Então, eu vejo que tem gente que sofre um absurdo. Né? Caramba, cara, eu não consigo entender isso de jeito nenhum. Ficar sofrendo, mas é um negócio tão simples, né? De se entender, de se estudar. E às vezes a pessoa, justamente por uma ignorância mesmo, falta de conhecimento mesmo, ela acaba sofrendo e às vezes até desistindo mesmo de estudar por causa disso. Mas olha só, né? Como é fácil, né? Como é que dá pra gente estudar isso de forma bem tranquila, né? Bem fácil mesmo. Beleza?
Então vamos lá, ó. Para fazer a análise, vamos utilizar dos números romanos para indicar, no caso, o grau, né? Deixa eu apagar isso daqui. Que aqui no caso está errado, né? Tá para indicar o grau, né? Para indicar o grau, né? Distância entre tríade e tônica. E aí aqui é uma explicação sobre esse número em romano que está em cima da cifra. Talvez você esteja perguntando, mas será necessário aprender isso daí mesmo? Eu digo que sim, porque esses acordes em romano, esses números em romano, desculpa, números romanos, eles vão nos ajudar a organizar o acorde dentro da tonalidade. É mais uma questão de organização mesmo. Então você não precisa ficar preocupado. Ai meu Deus, mas como é que eu vou. Mas caramba, isso é difícil. Não, é só lembrar: o Dó é o primeiro, Ré menor é o segundo menor, Mi menor é o terceiro. É só para organizar a ordem mesmo. Tá? E a gente usa números em romanos, tá bom? Macete. As tríades maiores estão no primeiro, quarto e quinto grau, as menores no segundo, terceiro e sexto, e no sétimo grau temos a diminuta, beleza? Então isso eu já tinha falado, né? Na verdade eu acabei de falar sobre isso. E a gente tem as estruturas básicas de uma tonalidade. Bom, e aqui ele está pedindo um exercício, né? Na verdade está pedindo não, ele está dando um exercício, pedindo para você fazer isso nos tons de Si e Mi bemol. Aí o bicho pega, né? Bom, as duas tonalidades são tonalidades indigestas para a gente poder trabalhar, né? São tonalidades que normalmente quem está iniciando não tem o hábito de estudar, principalmente a de Mi bemol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar você aqui nesse exercício, beleza? Como é que a gente vai fazer esse exercício aqui? Seguindo aquele mesmo passo a passo, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é a escala de Si maior. Ih, Alan, eu não sei a escala de Si maior. Aí é que tá, né? Esse é um grande vilão. Muita gente passa por isso. Quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo, sendo bem genérico. É muito comum você encontrar um aluno que domina a escala de Dó, ele tem mestrado em tocar a escala de Dó, o cara é fera, dá aula de tocar a escala de Dó, mas quando precisa trocar de tonalidade, o cara já não sabe mais nada, né? É muito complicado, isso é muito comum mesmo. O cara é mestre em escala de Dó, mas quando precisa trocar de tonalidade, ele não sabe. Então, o que eu fiz? Né? Visando ajudar esses alunos, eu coloquei no material a escala, todas as escalas maiores, né? Para que você tenha isso em algum lugar organizadinho, né? Então, eu fiz isso, beleza? Essas escalas especificamente foi retirada de um material meu de harmonia, né? Um material que eu utilizava para estudar, né? Então eu tirei uma foto, por isso que está com a qualidade menor, mas eu acredito que esteja dando para enxergar. Então a escala de Si está ali na tela, ó. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Está escrito na partitura, mas o que interessa mesmo para a gente são os nomes, né? Isso que interessa para a gente, beleza? Então vamos escrever a escala de Si maior, tá? Como eu disse, isso vai estar dentro do material, beleza? Você não precisa entrar em desespero, tá? Você não precisa ficar preocupado. O material vai estar para o download aqui em algum lugar, em algum canto aqui na tela, tá? Caso você não consiga baixar, só você entrar em contato comigo, beleza? Não tem problema, tá? Essa daqui é a escala de Si maior. O que a gente vai fazer? A mesma coisa, separar a terça da escala e a quinta, né? Então eu vou fazer esse processo aqui com você e você vai fazer a mesma coisa nas outras tonalidades, né? No caso em Mi bemol, em todas elas. Eu recomendo que você faça. Então, seguindo aquele modelo ali da tabelinha com as escalas, eu recomendo que você faça isso em todas as tonalidades, beleza? Ah, mas é muito trabalhoso. Pois é, mas esse é o trabalho que você precisa ter para conseguir dominar isso aqui, né? Então pense nisso como um investimento, né? Se você pensar que é muito trabalhoso, isso aqui dá trabalho, é claro, você não vai chegar a lugar nenhum, meu amigo, porque tudo na música dá trabalho mesmo. Né? Tirar uma música dá trabalho, aprender um dedilhado dá trabalho, aprender escala dá trabalho, né? A gente tem que parar com essa ideia de glamourizar muitas coisas, né? E querer fazer tudo muito fácil.
né? Cara, dá trabalho, mas é um investimento, né? Então, se você acreditar que isso vai dar certo, que você é capaz de fazer, você vai conseguir fazer. Agora, se você começar a criar barreiras na sua cabeça, né? Crenças limitantes, ou seja, de que não dá, de que é difícil, de que é impossível, bicho, não vai dar mesmo. Não tem como, né? Vai ser realmente impossível de você desenvolver isso, tá? E aí, bicho, nenhum professor vai poder fazer isso por você. Talvez o que ele faça é um mindset diferente do meu. Ele vai te falar alguma coisa que toque mais a sua mente, né? Que toque mais o seu coração também. Mas o conteúdo é o mesmo, né? Então, o que você precisa ter em mente é o seguinte, cara, eu tenho um material que me permite estudar isso. Eu só preciso desenvolver, trabalhar em cima das minhas dificuldades, das minhas necessidades, tá? Então aí a gente tem agora, ó, os acordes e as tríades empilhadas, né? Vai ter Dó sustenido menor. Vamos lembrar, vamos aplicar aquele macete agora, ó. Quais são os 3 graus maiores? O primeiro, o quarto e o quinto. Quais são os 3 menores? O segundo, o terceiro e o sexto. Então, pô, aqui eu tenho Dó sustenido. Vai ser o quê? Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Ó, o quarto grau, Mi maior, né? Quinto grau, Fá sustenido maior. Sexto grau, Sol sustenido menor. Sétimo grau, Lá sustenido diminuto. E aí o oitavo, no caso é o primeiro grau de novo, é o Si, beleza? Coloque a análise harmônica em cima. Isso aqui é importante, não é frescura, tá? Tem que fazer. Então coloca aqui na parte de cima, beleza? Quarto, quinto, beleza? E aí, aqui é o sexto. Mas isso dá muito trabalho. Mas isso dá muito trabalho. Só para você ter uma noção, né? A gente deve estar chegando aí aos 30 minutos de Masterclass e eu ainda nem entrei em campo harmônico especificamente, né? Então só para você ver como longa jornada até a gente dominar de fato o campo harmônico. Isso aqui tudo, né? Os mestres em YouTube já ensinam, tá? Então você vai encontrar muita coisa já relacionada no YouTube, né? Não dessa forma, talvez, né? Não explicado dessa forma. Mas você vai encontrar muitos e muitos materiais dessa forma, e tem muita gente que já conhece isso daqui de cabo a rabo, né? O problema é aplicar isso de forma musical, que é o que a gente vai entrar nessa outra parte da nossa aula, nessa outra metade. E ainda está faltando falar de tétrades, né? Aqui tem as escalas novamente, tá? Aqui tem as escalas com sustenidos e bemóis. E o que eu recomendo? Que você aproveite essas escalas e faça esse processo com todas elas. Monte as tríades e também as tétrades, que eu vou explicar agora, em todas as tonalidades. Então tá tudo aqui para você poder ver, meu querido. É só você montar isso num caderninho e ter isso em um local que você possa sempre acessar, tá? Esse material a longo prazo vai fazer uma baita diferença. Como eu disse lá no início, já comecei a aula falando disso. Não adianta você ter o material na mão e não estudar. Não adianta. Não adianta você investir seu dinheiro e não estudar nisso daqui, tá? Não estudar isso. Vai continuar na mesmice. Vai continuar fazendo as mesmas coisas sempre. É praga que eu estou jogando? Não. É só a real. É só a realidade. Talvez coisas que os mestres do YouTube não falam. Por quê? Porque senão você pararia de assistir os vídeos. É simples, né? Então, talvez é o que você esteja precisando ouvir, né? Então, mas tenha em mente sempre uma coisa: você pode fazer isso. Só depende de você. Depende do Alan? Depende do Alan montar um bom material, disponibilizar esse conteúdo para você. Porque eu também já estive no seu lugar, também já estive perdido. Agora, estudar isso aqui depende de você. Assim como dependeu de mim, assim como dependeu do meu professor, que saiu daqui do Brasil e foi lá para os Estados Unidos estudar, né? Sem emprego, sem dinheiro, começou trabalhando lá, voltou para o Brasil sem dinheiro, sem emprego. E aí? Né? É difícil para todo mundo, né? A gente só não pode cair naquele discurso vitimista de eu não consigo, a vida é difícil para mim, eu não tenho tempo. Não caia nessa, né? Isso aí são coisas que a sua mente começa a colocar para desviar você do seu objetivo. E aí a gente tem as escalas organizadinhas, deixa eu aproximar aqui, beleza? Tudo isso vai estar no material, tá? Vai estar no material. E aqui
eu tomei a liberdade, né, de botar todas as armaduras de clave. O que a armadura de clave ela faz, né? A armadura de clave ela indica a tonalidade somente através da quantidade de sustenidos e bemóis ou bemóis que uma escala tem, né? Então, por exemplo, repara comigo o tom de dó. O tom de dó ele não tem nenhum sustenido e nenhum bemol na construção dele. Por isso que é sempre a tonalidade que a gente começa estudando, porque é a mais fácil de se trabalhar. Mas se você reparar a escala de Sol e de Fá, por exemplo, as duas já têm um acidente, vamos chamar isso de acidente, na sua armadura. O que significa isso? Que toda vez que aparecer um sustenido no início da partitura ou um bemol, vai estar sendo indicado, respectivamente, ou o tom de Sol ou o tom de Fá. Se aparecer 4 bemóis na armadura, vai estar sendo indicado o tom de Lá bemol. Por que eu estou fazendo isso? Porque deste material, algumas músicas estão partituradas, né? E eu vou falar sobre isso no momento oportuno, tá? Então você precisa saber a armadura de clave para que você possa ter maior proveito desse material. Ai, mas eu não sei, Alan, mas está aí no material. Eu fiz questão de colocar justamente para que ninguém tenha desculpa e dizer, eu não leio partitura, esse material não presta. Não, presta. O fato de você não ler partitura é uma culpa extremamente sua, né? Então não bote culpa no material. Né? Então tem muito conteúdo de partitura na internet, no YouTube. Hoje em dia não tem como dizer que eu não tive oportunidade de estudar. Tem muita coisa. Se você pegar aulas, tem vários e vários canais que falam de teoria musical. Inclusive a gente ensina isso dentro da plataforma. Né? Então não jogue a responsabilidade que é sua para cima do material, para cima de um canal, por exemplo, não precisa nem ser o meu, pode ser um trabalho específico. É muito comum a gente fazer isso. Ah, esse acorde é muito difícil, esse cara não sabe ensinar. Né? Aí fala que o site do Cifra Club não sabe ensinar, por exemplo. Bota a responsabilidade no canal porque ele não pode se defender. Né? Mas o problema é seu. Né? Quem tem que estudar é você. O cara que está ensinando já sabe. Né? Então você joga a responsabilidade que é sua para cima do outro. Então não faça isso, não seja covarde a esse ponto. Né? Como eu sempre digo, todos os alunos têm a capacidade de aprender, alguns mais, outros menos. Alguns têm menos oportunidade, outros têm mais, mas todos temos a capacidade de aprender. O que vai definir é o quanto você quer aprender aquilo. Né? Então é isso. Então, o quanto você está disposto a estudar? Né? Essa é a pergunta. Se você não está disposto a estudar, é um problema? Não. Mas seja sincero com você mesmo. Não jogue a responsabilidade que é sua para cima de outro. Beleza? Fale, eu não estou tão disposto a estudar isso daqui. Ok, né? Beleza. Agora não fique mentindo para você mesmo e culpando o outro. Né? Porque o outro não tem nada a ver com as suas limitações, com os seus problemas, com aquilo que você quer fazer e ainda não consegue. Né? Muito pelo contrário. Tem muita gente que está disposta a ajudar, oferece conteúdo, mas só depende de você. Beleza? Então vamos lá. Vamos montar as tríades de Si e de Mi bemol. É o mesmo exercício que eu passei anteriormente, só que aqui já tem a armadura de clave. Então, aqui é uma grande oportunidade que você tem de exercitar o seu conhecimento de armaduras de clave e também de montar as tríades, beleza? Então, o de Si eu já fiz. E o de Mi bemol, né? Olha aqui. Como é que eu identifico que a tonalidade é Mi bemol? Olha quantos bemóis tem na armadura. 3, né? É só você vir na tabela e procurar. Ó, então o tom de Mi bemol tem 3 bemóis. Então eu tenho que colocar o quê? Primeiro a escala de Mi bemol, depois eu vou montar aquele macetinho, né? E aí eu vou deixar para você fazer isso daqui. E se você quiser, me envie para correção, tá? Então o meu WhatsApp é esse daqui que eu vou colocar na tela. Eu recomendo que você adicione, beleza? Está aí na tela o meu WhatsApp, 21 96900 6579, ok? Você pode fazer os exercícios e me mandar para correção sem problema nenhum, tá? Eu fico à disposição de todo mundo, tá bom? E agora a gente vai falar de tétrades diatônicas. O que muda, né? Na verdade, o conceito de tétrades e tríades ele é o mesmo, tá? Então, para montar tríades e tétrades, eu vou utilizar aquele mesmo raciocínio, aquele mesmo esquema.
só que vai acrescentar mais uma nota naquela sequência de acordes, né? Então, vamos voltar um pouquinho, porque eu vou aproveitar essa tabela que já está pronta, tá? Aquela tabela de Dó, aqui, ó, essa tabela aqui, tá? Então eu vou aproveitar a tabela que já está pronta para montar esse conceito de tétrades, beleza? Bom, o que vai dar origem às tétrades? Tétrades vem de 4, como a gente já sabe. O Brasil é tetracampeão mundial, ou seja, ele foi 4 vezes campeão mundial. Eu vou acrescentar a sétima àquela sequência. Lembra daquela sequência que eu ensinei? Então, você vai botar a sétima empilhada aqui. E aí a gente vai ter uma sequência agora com sétimas maiores e sétimas menores. É só você repetir a sequência partindo dessa nota aqui, beleza? Então vamos lá. Ó, você tem aí na coluna, né, todas as escalas organizadinhas, bonitinhas, e agora a gente vai começar a organizar os acordes pelas tétrades, né, pelas suas respectivas tétrades, né? Então vamos organizar aqui, vamos dar o espaço aqui certo para cada uma, beleza? E aí, ó, fica ligado aí que a mágica vai acontecer agora, né, meu querido? Então, ó, primeira coisa, aqui a gente vai chamar de primeiro com sétima maior. Então vai dar origem a um acorde maior com a sétima maior, beleza? Eu vou organizando aqui conforme eu for acrescentando. O meu segundo grau é um acorde menor com a sétima menor. Então a gente vai colocando aqui, ó, maior com sétima maior, beleza? Vamos organizando aqui. Menor com a sétima menor, beleza? Mi menor com a sétima menor. E aí vai nascer um macetezinho aqui, segundo macete, tá? Por trás das tétrades. Mas vamos preenchendo aqui primeiro, ó. Quarto grau é um acorde maior com sétima maior. O quinto grau é um acorde maior com sétima menor. Eita, olha só a novidade. Acorde menor com sétima menor. E aqui vai nascer o acorde meio diminuto, que eu escrevo dessa forma aqui, ó. Que é quase um palavrão, né? Se lê Si menor com a sétima menor e a quinta diminuta. Ou Si meio diminuto, se você preferir, eu acho mais fácil. Beleza, então vamos ouvir a sonoridade desses acordes, né? Dó com sétima maior é o meu primeiro grau, né? Ó, Ré menor com a sétima menor é o meu segundo grau com a sétima menor, é um acorde menor, Ré menor com a sétima menor, né? Mi menor com a sétima menor. Olha, o outro grau com sétima maior, Fá com sétima maior. O primeiro e único acorde maior com sétima menor, né? Sexto grau menor com a sétima menor e o sétimo grau meio diminuto, beleza? Então a gente pode tirar desse materialzinho aqui, dessa parte, um macetezinho. O primeiro e o quarto grau são acordes maiores com sétima maior. O segundo, o terceiro e o sexto são acordes menores com sétima menor. O quinto grau é o único acorde maior com sétima menor. E o sétimo grau, um único acorde meio diminuto. Então tem alguns macetes para poder facilitar a nossa vida, para poder facilitar o nosso estudo, ok? Então, entendido isso, né, a gente já pode partir para alguns exercícios, né, como, por exemplo, montar as tétrades, né, no caso de Si bemol, e de outras tonalidades também. O que eu recomendo a você? Que você faça isso em tríades e tétrades, né? Monte em todas as tonalidades. Ah, Alan, mas é muita coisa. Mas a gente vai entrar de novo naquilo que eu acabei de falar, né? O grande interessado em estudar isso daqui é você, né? Então não adianta começar a botar barreiras, empecilhos. Você pode, você é capaz, mas você precisa querer e sentir vontade de fazer isso. Mas não adianta você também entrar sem vontade de fazer isso, porque dá trabalho. Estudar campo harmônico certo dá trabalho. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, beleza? Aliás, é para qualquer pessoa, mas a gente começa a botar na nossa cabeça que não é para qualquer pessoa, né? Mas é para qualquer pessoa, desde que você queira fazer, né? Não adianta, né? É igual ensinar, igual ser engenheiro, igual ser médico.
Qualquer um pode ser? Pode. É só fazer a faculdade, estudar. Todo mundo vai ser um bom engenheiro, um médico, um filósofo, um professor? Claro que não. Porque alguns vão se dedicar mais, outros menos. Isso é normal. Mas isso depende de quem? Do Alan? De quem está ensinando? Não, isso depende de você, tá? Seu grau de comprometimento. Então, vamos montar juntos a tétrade de si bemol. Esse daqui eu vou fazer por quê? Porque é o primeiro que a gente vai montar juntos, né? Então, vamos montar aqui. Né? Para montar a tétrade de si bemol, o primeiro passo, precisa ter a escala de si bemol, logicamente, tá? Então, sem ela você não vai conseguir fazer. Então, você precisa da escala de si bemol, tá no materialzinho, tá? Então, é só você consultar o materialzinho. Fá, Sol, Lá e Si bemol, beleza? Então, essa é a escala. Para montar uma tétrade, eu vou empilhar a terça, a quinta e a sétima. E aqui eu já tenho o meu primeiro acorde, que é Si bemol com sétima maior. Beleza? Calma aí. Com sétima maior. Meu primeiro grau com sétima maior, ok? Então, entendido isso, já vou dar um espaço aqui já para não ficar aquela embolação que ficou da última aula, da última vez no caso, beleza? E a gente vai empilhar aqui terças, né? Mi bemol, Fá. Lembrando que essas são as terças de Si bemol, né? São as terças dentro da tonalidade de Si bemol. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque se você mudar a tonalidade, as terças provavelmente também mudarão ou não, vai depender, tá? Então tenha isso sempre em mente, ok? Eu sei que é muita coisa para lembrar, mas eu acredito na sua capacidade. Então aqui eu tenho as quintas, ok? Eu estou fazendo para que você veja e faça em outras tonalidades. Então, isso daqui é para você ficar só olhando? Obviamente que não, né? Para você fazer em outras tonalidades você mesmo. Ah, mas eu não sei fazer esses acordes. Aprenda! Olha só que maravilha! Essa é a oportunidade que você tem para aprender, meu querido. Então, aprenda, meu querido, aprenda. Pegue um dicionário de acordes no Google, compre um numa banca de jornal, compre numa loja de música, ou então baixe no seu celular. Hoje em dia tem tanto aplicativo que mostra desenho de acordes. Use um pouquinho a criatividade. Eu tenho certeza que você vai não só aprender esses acordes, mas você vai aprender outros desenhos dos mesmos acordes, beleza? É só fazer, se dedicar um pouquinho. Aí a gente tem os acordes em todas as tonalidades. Então é só se dedicar um pouquinho. Tenho certeza que você vai descobrir muita coisa bacana. Aqui a gente tem o segundo grau menor com sétima menor, tá? Terceiro grau menor com a sétima menor. Meu quarto grau com sétima maior. Meu quinto grau maior com sétimo menor, né? O único acorde da tonalidade que tem essa característica. E aqui o meu sétimo grau meio diminuto, que se escreve assim, beleza? Como eu disse, o oitavo eu não vou fazer, porque é a repetição do primeiro, tá? Então é só repetir o primeiro ali. Dó menor com sétima menor, Ré menor com a sétima menor, Mi bemol, né? A sétima maior, Fá maior com a sétima menor, né? Sol menor com a sétima menor e Lá meio diminuto, ok? Pronto. Campo harmônico tétrade de Si bemol, beleza? Então está aí na tela para você ver, para você fazer. A sonoridade dele é essa daqui. Né? Então essa é a sonoridade do campo harmônico tétrade. Tem uma música bem famosa, né, do Queen. Mama, just kill a man. Né? Só para dar uma referência para você, eu não sou cantor, tá? Eu não falo inglês, então, enfim, né? Me julguem, mas é só para dar uma referência de uma música famosa nessa tonalidade, tá?
Inclusive o refrão, né, o início da música, como é que é? Ela é em tríade, na verdade, não é nem em tétrade, ó. E também é feita no piano, né? Então faltam algumas notinhas no dedilhado, mas é porque aqui a gente não vai conseguir fazer mesmo, porque falta recursos, né? Eu precisaria utilizar mais recursos para poder simular com perfeição o piano, tá? Seguindo, entramos finalmente no assunto campo harmônico, que depois disso tudo, eu acho que você já tem uma noção do que é o campo harmônico, que é um conjunto de acordes que aparecem dentro de uma tonalidade. Então, isso tudo para dizer que campo harmônico são todos os acordes que pertencem a um tom. E aí você provavelmente deve estar agora querendo me matar, porque, Alan, você não podia ter resumido isso? Não, porque como eu disse, não dá para desassociar ou dissociar, né, campo harmônico de tríades e tétrades, porque eles estão ligados diretamente, né, faz parte da formação dos acordes. Tanto que eu fiz questão de colocar uma tabelinha aí, ó, organizando, né, as tríades, ó, e as tétrades. Então você tem aí os graus, né, e as suas respectivas tensões. Então, independente da tonalidade, pensa assim, independente da tonalidade, o primeiro grau é sempre maior, né? O segundo grau, o terceiro e o sexto são sempre menores, o quarto e o quinto são sempre maiores. Em tétrades, o primeiro e o quarto são sempre com sétima maior, o segundo, terceiro e sexto são sempre menores, com a sétima menor. O quinto sempre maior com a sétima menor e o sétimo sempre meio diminuto. Isso aí é um macetezinho que está organizado na tabelinha, independente da tonalidade. Ah, o tom é si bemol, a regra é a mesma. Ah, o tom é dó maior, a regra é a mesma. Ah, o tom é fá sustenido maior, a regra é a mesma, tá? Bom, entendido isso, vai vir uma série de exercícios agora para a gente fazer, né? Escreva as tríades diatônicas nos tons de Mi e Lá bemol, tá? Você vai escrever mesmo, fazer esse trabalho que eu acabei de fazer aqui, ó, tá? Ah, Alan, mas é muita coisa para fazer. Vamos voltar naquele assunto, né? Então, eu acho que você já está cansado de ouvir eu falando sobre isso, né? É uma aula, não estou aqui para dar expor ninguém, mas às vezes é necessário, né? Que a gente acorde, né? Bom, então você vai fazer isso na tonalidade de Mi e Lá bemol. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se está certo, Alan? Você vai me enviar isso para correção através do WhatsApp, beleza? Então, mais uma vez eu vou colocar aqui. Eu fico à disposição para poder tirar dúvida, né? Se você não faz parte do projeto Musicalizando, se identifique, é sempre bom se identificar. Ó, meu nome é fulano de tal, tal, e eu quero saber se está certo ou não, beleza? Então é isso, tá? Escreva na pauta as tríades indicadas pela análise. Aqui é um exercício que vai exigir que você tenha conhecimento de partitura, né? E eu até coloquei uma observação aí. Se você não tem o domínio da escrita de partitura, busque elevar seu conhecimento sobre o assunto com urgência. Por quê? Dentro da harmonia é fundamental que você leia e que você escreva. Você vai entender por quê mais para frente. A gente está chegando nessa parte, tá? Então, escreva na pauta as tríades indicadas pela análise, tá? Se você não sabe escrever na partitura, eu vou te dar uma dica para que você não fique sem fazer o exercício. Escreva pelo menos cifrado, né? Mas escreva, né? E como é que a gente vai fazer esse exercício 2 aqui, ó? Esse exercício 2 ele é o seguinte, ele vai te dar a armadura, tá? E ele vai te dar a análise. E ele quer saber o seguinte, ó, preste atenção, deixa eu localizar aqui. Ó, eu tô te dando uma tonalidade que está na armadura e eu tô te dando que é o seguinte, eu quero o sexto grau menor dessa tonalidade. Quem é o sexto grau menor dessa tonalidade? Para você responder esse exercício, você precisa primeiro dizer quem é o tom. Para saber o tom, você precisa olhar a análise. E para responder
quem é o acorde, você precisa saber quem é o sexto grau dessa tonalidade, né? E eu vou fazer esse daqui. Nesse caso, o tom é Fá, porque o tom que tem um bemol na sua armadura é Fá maior, né? E o sexto grau de Fá maior é quem? Ré menor. Então, para você poder responder isso, você vai ter que fazer o campo harmônico dessa tonalidade, beleza? E a mesma coisa você vai fazer com os outros. Ele quer o terceiro grau menor do tom que tem dois sustenidos, né? Qual é o tom que tem dois sustenidos? Você vai olhar lá naquela tabelinha de armadura de clave, lá em cima. Ah, é Ré maior, então quem é o terceiro grau de Ré? Né? E assim por diante. Então tem alguns aqui que são pegadinhas, tá? Mas é isso, né? Então é um exercício para você fazer com tríades, beleza? Complete com a cifra a análise e os possíveis tons. Esse exercício aqui vai exigir que você leia a pauta. Por quê? Ele está te dando um acorde na partitura. Ele está te dando um acorde aqui, tá? E ele quer saber o seguinte: se esse acorde é maior, ele pode ser o primeiro, o quarto ou o quinto de alguém, correto? Se esse acorde for menor, ele quer saber se é segundo, terceiro e sexto de alguém. Então ele quer saber a tonalidade, né? Por exemplo, aqui eu tenho Dó maior, tá? Eu tenho Dó maior. Aqui eu tenho Dó. Então o Dó ele pode ser, né? O Dó pode ser primeiro de quem, né? É isso que ele quer saber. O Dó ele pode ser primeiro de quem, né? Porque é um acorde maior, então ele só pode ser primeiro, quarto ou quinto, né? Então o Dó pode ser primeiro de alguém. Ele pode ser primeiro de quem, né? De quem que o Dó pode ser primeiro, né? O Dó pode ser quarto de alguém. Ele quer saber de quem o Dó pode ser quarto grau, né? Porque assim como o Dó pode ser primeiro, ele também pode ser quarto de alguém. E o Dó também pode ser quinto de alguém. Repara uma coisa, a gente está falando de tríades aqui, né? Então, olha só. É isso que ele quer saber, né? Então, eu vou fazer o primeiro e você tente fazer os outros. Para fazer os outros, você precisa ler a partitura, tá? Você vai precisar ler a partitura. Não vai ter como você fazer esse exercício se você não tiver um mínimo de noção de partitura. Ah, Alan, mas você bem que podia ensinar, mas essa não é a aula para você aprender a ler partitura. Aonde você vai aprender a ler partitura? Uma aula de percepção e de teoria musical. Nós ministramos na nossa plataforma, beleza? Então eu aconselho você procurar depois pelo WhatsApp, o 21 96900, né, 6579. Eu ensino a ler sem problema nenhum, mas como eu disse, nessa altura do campeonato, entende-se que você já tenha alguns conhecimentos básicos sobre o assunto, e partitura é um deles, né? Tanto que, dentro de uma grade no conservatório, dificilmente você começa estudando harmonia, você sempre vai começar estudando linguagem, né? No caso, escrita e leitura de partitura. Por quê? Porque as outras matérias, improvisação, harmonia, arranjo, elas vão exigir que você tenha um domínio disso, né? Pelo menos básico. Então, aqui é um domínio básico, você só precisa ler mesmo as notas para saber qual é o acorde. Mas é necessário, né? Então é isso, beleza? Então esse é o exercício, né? Eu vou fazer o primeiro aqui. Quem é o primeiro de Dó, né? O próprio Dó, né? Quem é o primeiro? E Dó pode ser quarto grau de quem? Ó, vamos pegar. O Dó ele tem que aparecer na quarta posição. Sol, Lá, Si, Dó. Então ele é quarto grau de Sol, beleza? E ele é quinto grau de Fá, beleza? Então, esse exercício também vai exigir que você tenha um conhecimento grande já dos campos harmônicos. Então, esse também não é um exercício que você vai fazer a curto prazo, e sim a longo prazo. É um exercício que vai exigir de você um conhecimento muito grande dos campos harmônicos tríade, beleza? Então, esse é um exercício perfeito para você que já tem uma noção bacana e quer reciclar o seu conhecimento. Isso aqui é um exercício de malhação legal, tá? Vai estar no material para você fazer, beleza? E aqui a gente é um exercício de análise. Isso aqui a gente vai fazer muito, muito, muito mesmo.
análise. O que é a análise, né? Aqui no caso é analise os trechos abaixo, né? Então a gente vai fazer aí, no caso, uma análise harmônica do que está acontecendo dentro desse material em específico, beleza? Então aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem a tonalidade, que está sendo indicada aqui na armadura, ok? Beleza? E a gente tem acordes dentro dessa música. Vamos imaginar que isso aqui é uma música, né? Que a gente não sabe ainda qual é. Ré, Sol, Si menor, Mi menor. Então, são acordes que estão aparecendo aqui e que você vai dizer se é primeiro grau, se é o terceiro menor, se é o quarto, se é o quinto, dentro desse tom aqui, né? Então, qual é o tom? A, é X. Você vai me dizer, o Ré é o quê? O Sol está fazendo o quê? O Si menor está fazendo o quê? Tá? A mesma coisa você vai fazer com o de baixo. Aqui já é uma outra tonalidade, ó. Que tom é esse? Né? O que o Si bemol está fazendo dentro desse tom? O que o Sol menor está fazendo dentro desse tom? O que o Lá diminuto faz dentro desse tom? Né? E uma coisa que eu recomendo você fortemente é tocar isso daqui. Tá? Então eu vou até escrever aqui, ó. Toque os exercícios abaixo. Por quê? Para estimular que você não fique só no campo da teoria. Porque de nada adianta você saber isso aqui teoricamente e não conseguir tocar também. Né? Então toque os exercícios. Né? Escute, ouça essas progressões e veja se tem alguma coisa em comum com as coisas que você já estudou, que você já tocou no seu dia a dia. Beleza? Bom, o exercício 5. No exercício abaixo, foram dados o tom e a análise. Complete com as cifras, né? Basicamente é o mesmo exercício, beleza? Ó, só que agora é o contrário, né? Eu tô te dando a tonalidade e tô te dando a análise harmônica e eu quero saber quais são os acordes, né? Eu tô te dando aqui também, ó, a tonalidade e tô te dando a análise, ó, a harmônica. Então eu quero saber quem é o terceiro menor, por exemplo, desse cara aqui embaixo, quem é o sexto menor. O de cima, eu quero saber quem é o primeiro grau, quem é o quarto, dessa tonalidade. Primeiro você vai ter que descobrir quem é o tom, para depois você responder isso. Tá? 6. Escreva na pauta as tétrades indicadas pela análise. Todo exercício que você tiver que escrever na pauta, o que eu recomendo, não sabe escrever na partitura, escreva em cifras, beleza? Para que você não deixe de fazer o exercício. A não ser que você tenha que ler na partitura. Se você tiver que ler na partitura, já fica um pouquinho complicado. Por quê? Se você não ler pauta, vai ficar praticamente impossível de você fazer esse exercício. Por que praticamente? Porque você pode aprender a ler. Né? Não é um bicho de 7 cabeças. Depende de quem? De você. Então, se você quiser aprender a ler, você vai aprender a ler. Basta estudar a leitura. Tá? Então, escreva na pauta as tétrades indicadas pela análise. Então, você tem aí a tonalidade, você tem a análise, e escreva as tétrades. Ele quer saber nota por nota, né? Então, vamos supor, eu vou fazer esse primeiro aqui porque esse é um exercício diferente dos outros, tá? O tom é Fá, ele está te dando que o tom é Fá. A gente já fez exercícios com tonalidade de Fá, então não tem problema eu falar. O tom é Fá e ele quer o primeiro grau do tom de Fá, que é o próprio Fá com sétima maior, né? Então, é uma questão lógica. Se ele quer o primeiro grau, ele quer o próprio Fá, né? Ele quer que você escreva a tétrade, tá? Que você escreva nota por nota a tétrade. Então, qual é a tétrade de Fá maior, né? Aí você vai ter que escrever, beleza? Você vai fazer com todos esses, né? Bom, e aí a gente entra no último assunto da nossa aula, que é funções harmônicas, que é onde a gente vai começar a aplicar na prática o campo harmônico. E aí você vai ter uma noção de por que é importante saber isso tudo, né? Lembra que eu falei no início da aula que a gente vai estudar, que a gente ia estudar o que era, né? Por que era interessante, como aplicar isso daqui? Então, agora você vai ver na prática o porquê que é importante estudar o campo harmônico e de como a gente vai aplicar isso na prática, tá? Aqui é a confirmação, né? Caramba, é importante estudar isso. E aí você vai ver como aplicar, tá? As progressões harmônicas,
no caso, os acordes geram sensações expectativas, né? Aqui tá, vamos dizer assim, tá uma definição meio esquisita, né, no material. Vamos substituir isso aqui, né? Faltou uma vírgula aqui. Vamos botar isso daqui, ó, uma caixa de texto aqui, na aula, né? Ó, cobrindo, né? As progressões harmônicas geram sensações e expectativas, né? Podemos resumir essas sensações em duas partes: repouso e movimento, tá? Então, como é que a gente pode resumir os acordes de um campo harmônico? Em duas sensações, né? E aí a galera que trabalha com a parte lógica da música vai ficar louca. Por quê? Porque música não é lógica, né? Música é sentimento, é emoção, né? Tem o aspecto lógico, tem o aspecto matemático? Tem. Mas o que pesa no final é a emoção, né? É os sentimentos que isso vai gerar dentro de você, de alegria, de tristeza, de raiva, de culpa, de amor, né? De caridade, de gratidão. A música faz isso. Ela tem esse poder e ela é a única linguagem, eu ouso a dizer, que consegue alcançar todo tipo de ser humano. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de música. Né? É muito difícil, né? Todo mundo gosta de pelo menos alguma coisa relacionada à música. A música é a única linguagem que consegue alcançar todos os seres humanos, né? E ela é a única linguagem que tem a capacidade de despertar isso com muita facilidade. Então, progressões harmônicas, o que é progressão? Sequências de acordes, né? Elas geram sensações e expectativas. E podemos resumir isso, essas sensações, em duas partes: repouso e movimento. E aí a gente tem um exemplo, a música Cai Cai Balão, né? Quem não conhece Cai Cai Balão, né? Vamos tocar o que tá aí na pauta? Né? Então a gente tem o Cai Cai Balão, Cai Cai Balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Né? Dois acordes, dó e sol. Olha só que bacana, né? Então a tonalidade ali é dó. Eu estou trabalhando com o primeiro. E o quinto, né? Parará, 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 eu tô tocando ela de qualquer jeito, tá? É só para você ouvir o acorde mesmo, beleza? Né? O acorde é a melodia. Bom, dentro da harmonia funcional, inclusive temos um curso de harmonia funcional na plataforma, né? É importante destacar isso porque é a continuação dessa matéria. Né? Então, para você que já gostou disso e quer dar continuidade, harmonia funcional. Temos um curso de harmonia funcional na plataforma. Eu dou aula tanto ao vivo quanto dentro da plataforma sobre isso. Costumamos atribuir à tônica a sensação de estabilidade, repouso, e a dominante a sensação de instabilidade e movimento. Ok? Bom, a pergunta é, né, quem é a tônica e quem é a dominante dentro da música? A tônica, ela vai ser atribuída sempre ao primeiro, né, por enquanto, ao primeiro grau, tá? Tanto maior quanto maior com sétima maior, tá? E a dominante, ela vai ser sempre o quinto grau ou o quinto grau com sétima menor, tá? Então, é como se eu estivesse trabalhando o tempo todo com duas funções ou sensações básicas, né? Tônica, aquela sensação de que eu comecei a música, cai, cai, balão, aqui na minha mão. E a dominante, não, não cai não, não cai não, parirarararará. E a tônica, a sensação de que eu acabei a minha música, né? Ou que eu vou começar uma outra parte dela. Então, essas sensações são presentes o tempo todo na música. Você, não sei se já sentiu isso em algum momento, mas provavelmente já teve aquela sensação, né? Acredito que 90% das pessoas que vão assistir isso já tiveram essa sensação de que a música vai começar um novo trecho, né? De que vai acabar, aquela sensação de que, pô, vai acabar a música aqui.
né? Às vezes ela acaba, às vezes ela não acaba. O que atribui essa sensação? São as funções harmônicas, né? Por isso que eu disse que a música é muito mais sensação do que lógica, né? E você pode atribuir ao aspecto matemático também, mas se você for parar para ouvir, né, a música com os seus ouvidos mais abertos a essa questão da sensação de como eu me sinto ouvindo aquilo, você vai perceber que tem muito isso dentro das músicas, né? Toda música ela é construída com base nessa teoria, entendeu? Por que eu digo sensível ao ouvir isso? Porque tem gente que vai pelo caminho matemático, tem gente que não acredita, não vai acreditar nisso que eu estou falando, que não consegue perceber isso e não vai acreditar nisso. Infelizmente, eu não posso te obrigar a fazer isso, porque como é uma questão de sensação, isso só vai depender de você e de treino também, né? Claro, treino, né? E vai depender que você esteja aberto a isso. Bom, nesse momento da aula, nós vamos trabalhar com o conceito de harmonização, ou seja, nós vamos harmonizar uma música, né? Nós vamos colocar acordes numa música que não tem harmonia, resumidamente seria isso, né? Então a música Marcha Soldado é uma música conhecida, que já tem uma harmonia própria, mas aqui eu estou apresentando a melodia sem nada, então a gente vai fazer isso do zero, beleza? E eu vou ensinar para você como você vai aplicar o conceito de repouso e movimento, ou seja, de tônica e dominante dentro da harmonia, beleza? Então vamos lá, ó. Né? Marcha Soldado, enfim, né? Então é uma melodia super conhecida, não preciso falar sobre a música em si, né? A gente vai ouvir muito essa melodia ainda, porque para harmonizar eu vou precisar voltar nela várias vezes. Mas uma coisa que eu quero que você faça primeiro passo para começar a harmonizar uma música, saber a tonalidade da música, beleza? Nesse caso, qual é a tonalidade? Sol maior, né? A armadura está indicando isso para a gente. Então, primeira coisa que você vai fazer, olhar a armadura de clave para ver a tonalidade, né? Segundo passo, saber, né, qual é o campo harmônico dessa tonalidade, tanto tríade quanto tétrade. No caso, o tom é Sol. Então, qual é o campo harmônico tríade e tétrade, né, da tonalidade de Sol? Terceiro passo, saber quem é que cumpre o papel de tônica e de dominante na tonalidade de Sol. Então, quem é a minha tônica e quem é a minha dominante? Vai ser Sol maior ou Sol com sétima maior, a minha tônica, que é o meu primeiro grau, né? E Ré maior ou Ré maior com a sétima menor, né? Vai ser o meu quinto grau ou o meu quinto grau com sétima menor, beleza? Então, ele vai ser a dominante. Então, a tônica vai ser Sol ou Sol com sétima maior e o dominante vai ser Ré ou Ré maior com a sétima menor, beleza? Entendido isso, eu preciso encaixar esses acordes agora dentro da música. Aí é que mora a parte complexa da coisa. Por quê? Porque isso vai depender da minha capacidade de ouvir essas sensações dentro da melodia, né? Então, é muito comum um aluno escutar uma sensação num lugar que não existe, né? Isso a gente vai exercitar o tempo todo, né? Por isso que eu deixei até a melodia aqui na parte de baixo para você ouvir, fazer o download, para você exercitar isso o tempo todo, né? E conforme a gente for avançando no assunto, você vai ver que existem outras situações também que a gente pode explorar. Então vamos começar aqui, ó, nesse primeiro compasso, né? Qual que fica melhor ali, né? Vamos ouvir, ó. Vamos começar com o primeiro grau, né? Ó, marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. No final deu certo e o início também deu certo, né? Eu posso dizer que esses três primeiros compassos ali, ó, marcha, soldado, cabeça de papel, aqui já não tá rolando, ó. Parece que tem alguma coisa diferente aqui. Então, esse Sol com sétima maior, a partir do quarto compasso, já não vai dar mais certo. Eu vou precisar de um outro acorde para complementar ele. E quem eu vou utilizar?
Ré maior com sétima menor, porque é a minha única opção, né? Por enquanto a gente só está trabalhando com duas opções, então vai ser a minha única opção, né? Ré7. Vamos ver se dá certo? Marcha, soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso no quartel, né? Caramba, deu certo, né? Deu certo. Parece que está faltando alguma coisa? Pode parecer que sim, porque a música não é tocada só com essas duas funções. A música original tem mais coisas aqui, né? Mas somente com esses dois acordes você consegue levar a música inteira, né? Então como é que eu escreveria esses acordes aqui, ó? Eu colocaria aqui no início Sol com sétima maior, né? E só vai entrar um acorde novo aqui no quarto compasso. Deixa eu apagar aqui. Esse quadradinho ficou fora do lugar. Vamos lá. Aqui. No caso, Ré maior com a sétima menor, né? E aqui no final da música, ó, que vai entrar de novo o Sol. Por que no final da música? Curiosamente, né? No final da música, porque a tônica é uma sensação que eu começo e termino nela, né? Então é aquela sensação de que eu comecei a minha música e de que tenho que terminar nela. E o Ré maior com a sétima menor é justamente o que movimenta a minha harmonia, ou seja, é o que vai dar movimento, é o que vai dizer, não, cara, tá faltando alguma coisa aqui, você tem que terminar em algum lugar, você tem que terminar em algum lugar. Você termina onde? Na minha tônica, né? Vamos ver um outro exemplo agora, justamente na música Eu Sou Pobre, Pobre, Pobre de eu sou pobre, 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 musiquinha clássica, né? Quem nunca cantou essa musiquinha aqui? Isso aqui tem som de infância, né? Então vamos ouvir aqui, ó. Somente essa parte aqui mesmo, né? Então, você vê que ali eu tentei botar o Lá antes e não deu certo, né? Então vamos harmonizar ela. Bom, como eu estou falando do início da música, né? O melhor acorde para a gente começar seria Ré, né? Então vamos começar aqui com Ré com sétima maior. Por que eu estou enfatizando esses acordes com sétima maior? Porque eles são mais importantes? Não, é justamente pelo contrário, porque a gente não tem um hábito de utilizar, tá? Você poderia utilizar Ré maior também, vai ficar até mais parecido com o original, né? Mas eu estou enfatizando aqui. Vamos manter o seguinte, então vamos trabalhar tríades e tétrades agora. Para tônica eu vou usar tríade e para dominante eu vou usar tétrade, beleza? Então vamos lá. Então, ó, eu sou... Quem é o quinto grau de Ré, né? Ah, sim, uma coisa que eu esqueci. Verificar a tonalidade, né? Qual é o tom aqui? É Ré maior, tá? Então você tem que verificar pela armadura, né? Então eu acabei dando um spoiler, né, de que o Ré é o meu primeiro grau. E a ideia é sentir aonde a melodia está pedindo um acorde dominante agora. Eu acho que é ali, né? Lá com sétima, né? Opa! Ó, aqui já não cabe mais o uso do dominante. Então vamos marcar aqui na nossa cifra, beleza? Aonde eu vou usar tônica? Nos 3 primeiros compassos. No quarto vai aparecer aqui um acorde dominante, que é o Lá7, beleza? Aqui, ó. Lá7, tá? Vamos ver, vamos lá. Vamos até esse pedaço aí, ó. Tá pedindo outro acorde ali, não tá? Né?
Então aqui a gente vai botar a tônica de novo, porque é a única opção que a gente tem, né? E aqui vai repetir a melodia, né? Então repete a melodia, na verdade, né? Então são mais 3 compassos de Ré, né? Lá, 7, ó, eu termino na tônica de novo, né? Olha só que curioso, né? Então, olha como as funções harmônicas, estudar campo harmônico, estudar função harmônica faz sentido quando você estuda desse jeito, beleza? Então vamos lá. Né? É bem legal a gente ter contato com esse tipo de assunto, a gente começar a entender essas coisas, porque isso faz parte da música, né? Faz parte de tudo aquilo que a gente toca, né? Então é muito bacana a gente começar a entender isso. Além das sensações de repouso e tônica, né? No caso de repouso e preparação, tônica e dominante, né? Existe uma função intermediária representada pelo 4º grau e se chama subdominante, tá? Bom, essa função subdominante, ela é uma função que a gente considera meio instável. Por que ela é chamada de função meio instável? Porque ela é uma função que vai estar entre a tônica e entre a dominante. Então ela nem é repouso, né? Mas ela também não movimenta com a mesma intensidade que a dominante. Então ela é uma função importante porque ela vai, de certa forma, trabalhar aquelas ideias de, pô, aqui tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando o quê? Ah, é dominante. Pô, mas eu já usei dominante antes. Será que não tem uma outra coisa para eu colocar no lugar? Então é mais uma opção que você tem de reharmonização, né? A gente vai ver isso agora na música Asa Branca, beleza? E aí, para fazer a análise da Asa Branca, né, a gente vai levar um pouquinho de tempo, porque é uma música um pouquinho maior, né? Mas é uma música que vai trazer tanto o conceito de aplicação de tônica, subdominante e dominante na música, tá? É uma melodia super conhecida, né? Não preciso nem falar da melodia especificamente, mas a gente vai harmonizar essa música, né? Então a gente já começa aqui, ó. Né? Acho que a melodia está pedindo alguma coisa ali, né? Então, ó. Será que fica bem eu começar com uma tônica aqui? Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos fazer tríades e para o 5º grau eu vou usar sempre tétrade, que é a dominante, beleza? Então no 5º grau eu vou usar dominante. Uma informação, né? Qual é a tonalidade? Lá maior, né? Então a armadura está indicando aí pra gente. Então o 1º grau vai ser Lá maior e eu vou começar por ele. Vamos ver se dá certo aí, ó. Deixa eu abaixar aqui, né? Então vamos lá. Tá faltando alguma coisa ali, né? Ó. Eita, não é esse Lá ali, né? Então, ó, os 3 primeiros compassos, ó. Vamos tentar o nosso acorde subdominante agora? Tá faltando alguma coisa ali também, né? Então, vamos lá. Aonde eu tenho subdominante aqui? Ré, né? Deixa eu só movimentar essa caixinha aqui. Beleza, aqui é Ré. Então, o 4º grau de Lá é Ré maior. Ré é sempre o subdominante, ou seja, porque ele é sempre o 4º grau de Lá, né? Então, o 4º grau é sempre de função subdominante. Para que serve a subdominante? Ela vai criar justamente uma ponte entre a tônica e a dominante, né? Para que não fique muito chata a música, para que você não trabalhe sempre com 2 funções, beleza? Então, vamos lá, ó.
ali está parecendo com o início da música, né? Então não tem por que eu manter aqui, ó, nessa parte aqui no compasso 6, né, o acorde de Ré, porque está lembrando o início da música. A gente sabe que o início da música começa com Lá, né? Então vamos copiar e colar aqui o Lá para botar aqui no compasso 6, ó. Pronto, né? Então a gente já tem aí a primeira parte da música, ó. Vamos ver aqui, ó. Lá do compasso 1, ó. Aqui, ó. Tá faltando alguma coisa ali, não tá? Então, vamos verificar aqui. Aqui é uma parte curiosa da música, ó. A gente tem no mesmo compasso, ó, dois acordes, né? Lá maior, que vai aparecer aqui, ó. Mas aqui tá pedindo uma outra função, né? Vamos ver se é a minha subdominante. Tudo na harmonia, tudo relacionado à harmonização é isso. É ouvir e tentar, né? E ver se está certo. É tentativa. Se você não tentar para ver se funciona, não vai dar certo, ó. Dá para fazer. Mas eu queria tentar agora o meu dominante, que foi o acorde que eu não usei. E o quinto grau de Lá é Mi com sétima, né? Então a gente vai usar o Mi com sétima agora. Ali é o Mi com sétima, né? Fica melhor do que o Ré, né? Então, isso daqui é só para exemplificar como a gente pode trabalhar com as funções harmônicas, né? Então, ó, depois eu vou ter que voltar para o Lá. Olha só, bom e velho Lá, né? Que a gente já vinha trabalhando aqui, ó. Lá, termina na tônica. Aí vai começar outra parte da música, ó. Né? Então é a mesma melodia. Então tem por que eu mudar o Lá ali? Não. Eu vou mudar o Lá onde? Onde eu sei que a melodia ela já é diferente, ó. Parece que aqui tá pedindo também, ó. Ó. Lá no 12, ó. No compasso 12 eu mudo de acorde de novo. Por quê? Porque a melodia está pedindo ali para mudar de acorde, né? Quase que não sai agora a minha voz, né? Né? Então aqui, ó, no 14 tem o Mi7 dominante, né? É um acorde dominante. Por quê? Porque não resolve, ó, se você for ouvir a melodia, ó, né? Não resolve. Parece que tem alguma coisa fora se eu usar o Lá maior. Né? O Mi7 ele cai bem aqui. Né? Fica melhor, fica mais interessante. Então, e o Lá no final, né? Porque termina na tônica. Então, aqui é um grande exemplo de como a gente pode utilizar dominante, subdominante e tônica juntas, né? E agora, algumas dicas, porque a gente está chegando, na verdade, ao final da nossa aula. A gente tem os acordes substitutos, né, que são os acordes que vão cumprir, junto com esses camaradas, funções parecidas, né? Eu vou explicar isso. Mas antes da gente encaminhar para o final da nossa aula, que é o último assunto da nossa apostila, é claro que harmonizar uma música não é algo fácil, né? Porque vai exigir muita percepção. Percepção é o quê? Ouvido, né? O famoso ouvido, tocar de ouvido. O que é tocar de ouvido? Usar a sua percepção para tocar. Isso vai exigir muita percepção, né? Então, e percepção não é algo que você vai adquirir de um dia para o outro, não adianta. Por mais que você queira, não se compra percepção, né? Percepção é algo que não se compra, não adianta porque você não vai comprar a percepção. Ou você estuda, ou você já nasce com uma percepção mais apurada, tá?
Então eu não estou falando aqui que é impossível melhorar a percepção, não. Eu estou falando que tem gente que nasce com a percepção mais apurada do que outros. Isso é normal, né? Famílias, pessoas criadas em famílias musicais, por exemplo, têm uma percepção mais apurada, né? Por quê? Porque ela já nasce naquele meio musical e o ouvido vai sendo treinado desde pequenininho, coisa que 90% da população não tem o hábito de fazer, né? Normalmente é uma ou duas pessoas que tocam por diversão. Isso ajuda? Ajuda. Mas dificilmente a gente tem esse hábito musical desde bebê, né? E quanto mais cedo você entra em contato com a música, melhor o seu ouvido fica, né? Isso é comprovado cientificamente, tá? Eu não estou falando nada da boca, assim, de achismo, não. Vocês podem pesquisar, tem estudos científicos sobre isso. Tem estudos que dizem que pessoas que nascem em berço musical desde muito cedo, elas têm uma capacidade de raciocínio lógico mais elevada, criatividade mais elevada. Por quê? Porque a música trabalha isso, né? A música ela faz isso, ela faz com que a gente pense, com que a gente escute melhor, né? Então, é tudo comprovado cientificamente, tá? Bom, o que você pode fazer para melhorar o seu ouvido musical? Cara, escutar muita música e escutar isso que está sendo estudado nas músicas. Tentar ouvir, né? É tentativa, é erro e acerto. É assim que a gente aprende. Você vai tentar, vai buscar ali, vai ver se é isso mesmo. Se não for, você vai continuar. É somente desse jeito que você vai desenvolver, beleza? Então, entendido isso, né? A gente vai para os acordes substitutos, né? As três funções. Quais são as três funções? Tônica, né? Dominante e subdominante. Então você está vendo as três funções aí na tela, tá? Vamos começar falando da tônica. As três funções, né? No caso são tônica, subdominante e dominante, mas a tônica é uma função estável. Então vamos falar mais agora da função em si, né? O que é a função estável ou conclusiva? Ela serve normalmente para iniciar ou terminar um trecho musical. Então são de função tônica o acorde de primeiro, né? E seus substitutos são o terceiro menor e o sexto menor, dentro do campo harmônico. O que significa isso? Significa que em trechos que você tem um primeiro grau, você pode substituir pelo terceiro menor ou pelo sexto menor. Eu volto nisso daí mais para frente, tá? E aí a gente tem um exemplo no tom de dó, né? Você tem o dó ali no meio, sendo a base, e você tem o sexto grau de dó à esquerda e o terceiro grau à direita, beleza? Então eles cumprem papéis ali importantes dentro da tonalidade, né? Normalmente existe uma tabela que classifica a tônica por força, né? O que significa isso? Existem alguns acordes que cumprem esse papel no lugar do dó de forma fraca, de forma meio forte, né, como se chama, e de forma forte. Então, o dó, o sol 7 na tonalidade de fá maior, de dó maior, desculpa, e o fá maior na tonalidade de dó, né, eles cumprem respectivamente de forma forte as suas funções. O dó é tônica, o sol 7 vai ser o dominante de forma forte, né? E o Fá maior vai ser o meu subdominante de forma forte. No tom de Mi bemol, né, a tônica forte é o próprio Mi bemol, subdominante forte vai ser Lá bemol e o dominante forte vai ser Si bemol. Tá? No tom de Ré maior vai ser Ré maior, Sol maior e Lá maior, né? E assim por diante. Então a gente precisa saber diferenciar também pela sonoridade quem cumpre esse papel com mais força ou menos força. A gente vai ouvir isso na própria música Asa Branca, a gente vai voltar na música Asa Branca, né? O que eu quero falar aqui é o seguinte, dominante é a função instável ou preparatória. A gente já sabia disso, né? Só está tendo um reforço. Normalmente prepara a tônica. O que é preparar? Quando você tem um acorde dominante, normalmente ele quer acabar em algum lugar. Então, quando aparece um acorde dominante, ele sempre quer acabar em algum lugar. Ele quer acabar onde? Normalmente na tônica. Normalmente na tônica, tá? A dominante cria uma sensação de instabilidade, né? Ela cria expectativa de caída, de resolução, no caso, na tônica. Então, essa caída, né, que a dominante pede é uma resolução aonde? Na tônica, né?
E a subdominante é uma função meio instável. Como eu já disse, né, ela funciona como ponte, né, ela não é estável o suficiente para terminar, nem instável o suficiente para preparar. São de função subdominante os acordes de quarto, e seus substitutos são o segundo e o sexto grau. Né? Aí a gente tem um problema. A gente tem um acorde chamado de acorde de dupla função. Né? Ele cumpre tanto o papel subdominante quanto tônica. Mas o sexto grau, especificamente, ele é mais utilizado como tônica. Tá? Então a gente vai ver isso agora na prática, na música Asa Branca. Bom, e aí a gente tem um exercício. Agora, utilizando os conceitos de substituição harmônica, crie uma nova roupagem para as músicas estudadas anteriormente. Escreva no caderno pautado todas as possibilidades possíveis. Né? Esses possíveis aqui nem precisa dele. Né? Eu botei possíveis só para dar uma reforçada mesmo, para ser redundante, mas todas as possibilidades. Tá? Então, ignore esses possíveis aí. Né? Vamos voltar no Asa Branca primeiro. Vamos agora fazendo o caminho inverso. Tá? Por quê? A harmonia da Asa Branca já está pronta. Beleza? E aqui eu vou te dar um exemplo de como você pode substituir os acordes. Pensa comigo aqui, ó. Vamos ver se dá um estalo aí na tua cabeça aí, né? Pensa comigo. Se eu tenho 3 funções básicas e eu posso substituir essas funções, em que situação eu vou usar essas substituições harmônicas? Né? Em momentos onde a gente está repetindo muito aquele acorde. Quantas vezes aparece Lá maior ali na música? Pensa comigo, né? Olha só, tirando os compassos que eu deixei em branco, que são acordes de Lá maior também, né, que a gente não precisa preencher com Lá maior, quantas vezes aparece Lá maior ali? Ó, vamos ver o compasso 1. 1, 2, o 3. Até aparecer o Ré maior, são 3 compassos de Lá maior. Será que eu poderia substituir esse Lá por algum acorde na intenção de movimentar a minha harmonia? É isso que ele quer saber, né? Então vamos lá. Vamos utilizar esse conceito aí, ó. Eu vou ampliar aqui, né? Ó, no compasso 2 eu tenho um Lá maior também, né? No compasso 3 eu tenho um Lá maior também. Olha só quantos Lás eu tenho aqui no compasso. Então a ideia de substituição harmônica é para que você movimente ainda mais a sua harmonia. Como é que você vai fazer isso? Vamos testar o terceiro grau aqui e vamos ver se fica bom, né? Vamos lá. Ó, vamos aumentar o volume primeiro, né? Sem volume no instrumento não tem como, né? Né? Ó. Será que fica legal? Não sei, vamos tentar. Ó. Eu acho que tá rolando. Vamos ver mais uma vez? Ó. Né? Por que eu acrescentei o Dó sustenido menor ali? Porque é o terceiro grau. Ele funciona como tônica, né? Então é a minha opção de tônica no lugar do Lá. Por que é interessante fazer isso? Porque eu tenho uma movimentação maior de acordes. Qual é o acorde que é mais interessante usar ali? Dó sustenido menor ou Fá sustenido menor? Não sei. Né? Aí é que tá, esse é o grande barato da harmonia. Você tem que ouvir e testar. Vamos ver. Eu gostei mais do Dó sustenido menor, não sei você, mas eu achei que combina melhor. Combina mais, então vamos deixar essa harmonia aqui, beleza? Ali seria um bom momento, ó, nessa volta aqui, eu tenho Mi7, né? Ó. Eu vou voltar pro Lá e vai ter mais uns 30 compassos de Lá maior, né? Seria um ótimo momento para eu começar a trabalhar com outro acorde tônica. E qual é o acorde que eu ainda não usei? O sexto grau, né? Fá sustenido menor. Olha só que legal, né? Então vamos lá, vamos tentar, né? Eu poderia voltar a pular, né? Olha só que coisa bacana, ó.
poderia fazer isso também, né? Uma coisa que eu acho interessante é isso daqui, ó, é para dar uma quebrada no gelo esse Fá sustenido menor, né? E aí eu voltaria a pular aqui, ó, né? Essa é a harmonia que eu tô fazendo, tá, gente? Eu tô fazendo aqui na cara e na coragem, né? Eu não montei nada antes, não, tá? Tô montando aqui no meio da aula mesmo, beleza? É justamente para você ver o caminho que eu faço, né? Né? Enfim, olha só, eu usei 3 tônicas aqui nesse pedaço, né? E ali eu tenho um subdominante. Ó. Né? Eu poderia botar um outro subdominante aqui no lugar, né? Ou manter o Ré maior. Eu gosto mais do Ré maior aqui, né? E aquele Mi7 ali, ó. Uma outra técnica que eu posso utilizar, isso daqui é um spoiler para você que gostou desse material e vai querer estudar comigo, né? Tem uma técnica chamada inserção, né? Eu posso jogar esse acorde aqui para frente, esse Mi com sétima aqui para frente, e acrescentar um acorde de outra função no lugar, né? Eu posso deslocar ele para frente, né? E aqui botar um Si menor, que é um acorde subdominante, né? Eu posso fazer isso também, isso é uma técnica harmônica. Vamos ouvir e ver como é que vai ficar isso daqui, ó, se vai ficar melhor, né? Vamos lá do início, né, da música, né? Deixa eu só botar ela de um jeito que apareça aqui. Tá dando para ver tudo? Tá dando para ver, né? Vamos voltar aqui um pouquinho? Vamos lá. Ó. Mi7, Fá sustenido menor. Dó sustenido. Caraca, esse Si menor antes do Mi7 ficou show de bola. Poderia ser o Ré maior aqui também? Poderia. Aí a gente começa a trabalhar com possibilidade, porque se o acorde é um substituto, não existe a harmonia correta ou não, né? A harmonia correta é aquela que foi gravada e originalmente ficou daquele jeito, claro. Mas quando a gente fala de harmonização ou reharmonização, existe a harmonia que melhor se encaixa dentro do seu perfil, né, de harmonizador. Então eu manteria ela desse jeito aqui, né? E o que eu convido você a fazer agora? A mesma coisa com as outras músicas, a você explorar o conhecimento que você adquiriu agora nessa aula nas outras músicas, né? Você tentar mesmo, reharmonizar mesmo, beleza? E dessa forma adquirir um novo conhecimento, né? Tanto de harmonia, mas também no seu instrumento, beleza? Bom, então é basicamente isso. Eu espero que você tenha curtido. Foram longos e longos minutos, né, falando sobre harmonia, falando sobre campo harmônico, falando sobre funções harmônicas. Eu juro que eu tentei resumir ao máximo esse assunto, mas como eu disse, é um assunto longo. Essa aula, apesar de ser dada em 1 hora e alguma coisinha, você tem conteúdo para mais de um mês aí para você estudar. É muita coisa para você estudar num dia só. Eu recomendo que você estude em partes, né, se você já assistiu a completa. Agora, separa por partes e vai estudando de novo essa aula, porque tem muito material aqui. Você conseguiria ficar isso aí com esse material pelo menos uns 3 a 4 meses tranquilamente estudando, sem problema nenhum. Estude em todas as tonalidades, exercite o conceito de funções harmônicas, mas exercite mesmo, não fique só eu vou fazer isso de forma superficial. Não, faça isso de forma aprofundada em todas as tonalidades para que você possa ganhar esse vocabulário em todas as tonalidades e também
aplicar funções harmônicas em todas as tonalidades, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha curtido. Lembrando, né, a gente ensina muito desses assuntos na nossa plataforma. Se você tiver interesse em estudar conosco, é só chamar no WhatsApp que eu botei na tela várias e várias vezes, né? Vou colocar aqui mais uma vez para você poder visualizar, beleza? É o meu WhatsApp, é esse daqui. Tem que botar o DDD, tá? É exatamente do jeito que está aí. Beleza, tamo junto, valeu, forte abraço, ó. Fui!